Graça e paz, graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. É uma honra ter você aqui conosco nessa tarde. E eu queria hoje falar sobre chamado, tá ok? Nós queremos falar um pouco sobre chamado. Então, eu queria que você compartilhasse com uma pessoa que fizesse sentido para você essa live. Talvez você conheça alguém que um dia você... Pai, Senhor Jesus, irmã Marcela, gratidão, viu? Você é uma bênção em nossas vidas. Irmã Nilma, Deus abençoe sua vida. Tá aqui conosco também Iogo Móveis. Iogo Móveis, ali de Jundiaí. Um amigo meu trabalha lá, o Newton. Eles trabalham com vários tipos de estrutura, de escritório, cadeiras gamer. Uau, eles são muito massa. Acompanha aqui das redes sociais. Reinaldo também está por aqui. Seja bem-vindo, se essa é a tua primeira vez comigo. Se não, também, seja bem-vindo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria te dar um tempo para que você compartilhasse essa live com alguém. Talvez um dia você comentou com alguém, seja no seu trabalho, seja alguém, um companheiro de ministério, você falou com alguém a respeito de chamado, e eu queria falar sobre isso hoje. Eu quero falar sobre como descobrir se de fato Jesus me chamou para algo, sabe? Nesse tempo, como pastor, a gente tem identificado muitas pessoas com grandes potenciais ministeriais, mas elas não conseguem se descobrir. Então eu quero, por meio dessa live, talvez ajudar você a compreender um pouco sobre chamado, sobre vida com Deus, sobre o que é isso, né? Descobrir por que Jesus nos chamou. Essa é talvez a loucura desses dias, né? Descobrir a nossa identidade. E eu quero falar um pouco sobre cada coisa dessa. Porque identidade e propósito caminham juntos. Então não há como você descobrir o seu chamado se você não saber a sua identidade, né? Então o chamado faz parte de algo que eu já tenho. Então eu quero falar sobre isso, né? Então eu quero dizer, nesse primeiro momento em que nós estamos construindo, que o que é chamado, o que é uma vocação, seja para o ministério, seja para o que Jesus me chamou. Então nós precisamos definir aqui que chamado não é o dom, ok? Chamado não é um dom. Então, o que é o chamado? Algo que eu tenho comigo, algo que eu carrego comigo. É uma vocação, uma inclinação. Isso acontece de várias formas na vida do crente, na vida do cristão. A gente vai adquirindo isso com o tempo, essa maturidade de entender, de descobrir quem nós somos. Então, uma das coisas que eu quero dizer para você nessa tarde é que se Jesus te chamou para algo, Ele te vocacionou para algo, Ele também vai te dar as ferramentas para cumprir o propósito. Amém? Então, Deus nunca chamou super-homens. Pastor, por que começar dessa maneira? Porque nós precisamos entender que o chamado, ele parte de algo que nós já temos dentro de nós. Então, quando é que nasce o chamado? Quando é que nasce aquilo que nós somos? A partir do dia em que você nasceu. Porque a Bíblia declara que você é uma criação exclusiva do Senhor. Você nasceu com um propósito. E isso precisa ficar muito claro dentro de você. Então, uma das primeiras coisas que eu preciso dizer é que o chamado não tem muito a ver com aquilo que a gente vê sobre si mesmo. O chamado trata-se de um olhar de Deus sobre nós. Ok? Então, nesse período como pastor, a gente começa a entender que certas pessoas, elas estão esperando o chamado, algo que parte delas. E o chamado nunca vai partir de você mesmo. O chamado não pode vir de você. Ok?
Então nós vamos construir algo aqui nessa tarde, a partir de um princípio de entendimento, de que quando eu nasço para algo, quando Jesus me chama para algo, ele me vocaciona para algo, mas eu não consigo ver como isso é palpável. Então a primeira coisa de um homem de Deus é que ele nunca vai ver nele mesmo as habilidades necessárias para cumprir o propósito. Então, será que eu fui chamado por Deus? Todos nós fomos chamados por Deus. Agora, nós precisamos descobrir o que é o chamado. Então, alguns Jesus chama, outros ele destina, predestina. Tem pessoas que ele preserva. Tem pessoas que nunca vão desviar, elas nunca vão sair da igreja. Tu já conheceu gente assim? Agora, tem outros que parece que Deus permite que essa pessoa saia da igreja, que ela viva uma vida promíscua, só que ela volta quebrada. Tu já passou por essa experiência? Se você tiver alguma coisa nesse contexto, manda aqui nos comentários. A gente vai, nas dúvidas que você tiver também, a gente vai parando, vai respondendo de acordo com o chamado. Então, o chamado é algo que Deus enxerta em mim, ok? Que nasce a partir de algo. Pastor, então o que é chamado e o que é propósito são coisas distintas, porque o chamado é Deus chamando muita gente. Deus chama a todos, mas ele diz que poucos são ceifeiros, ou seja, são poucos os que se dedicam a trabalhar para Jesus dentro daquilo que foi chamado. Então nós precisamos definir primeiro o que é identidade para Deus. Porque a sua identidade vai falar muito sobre o seu propósito. Boa! Então é de Deus isso. Então eu começo a perceber que as pessoas entendem que chamado é aquilo que te coloca em destaque. Não, chamado não é isso. Chamado não é o que vai fazer com que você seja notado. Ok? Então alguns foram chamados para ser líderes, outros não. E nós precisamos reconhecer que está tudo certo. Pastor, então alguém me chamou para sentar. Também não existe ninguém que foi chamado para sentar na igreja. Os famosos membros de banco. Não existe membro de banco. Para Jesus, não. Então, nós precisamos entender. Então, eu queria vir aqui com você na Bíblia para que a gente entendesse algumas coisas sobre ministério, sobre propósito, ok? Sobre como é que nasce um vocacionado. Então, nós precisamos ir em Efésios, capítulo de número 4. E eu quero construir isso com você aqui. Efésios, capítulo de número 4. E ele mesmo deu. É isso. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outro para os pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Pois bem, quando Jesus nos chama, ele nos inclina, ele fala, vem para mim, você aceita Jesus, Jesus já te chamou para algo. Pastor, eu aceitei Jesus, Jesus me chamou? Sim, tem algo que esse é o chamado. Ele chama a todos, mas poucos serão usados como ferramenta, porque vão se dedicar mais. Então por isso que ele diz que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Para esse tempo, nós precisamos firmar a tua identidade, primeiro dizendo para você que você não é a escolha dos seus pais. Você não é o ambiente em que você foi gerado. A Bíblia diz que nós fomos gerados em Deus. Então, o primeiro vocacionado, ele precisa entender que tudo que ele tem, que tudo que ele é, foi uma escolha do próprio Deus sobre a vida dele. Então, o primeiro chamado que você recebeu foi da sua própria existência.
A tua existência, ela não é por acaso. Então nós precisamos ter convicção de quem nós somos. As dores que porventura aconteceu na sua vida, tu não tem responsabilidade por muitas delas. Por exemplo, se você passou por uma situação de abuso, enfim, de outras coisas, você não escolheu essas coisas, mas elas te aconteceram. Então, pastor, para que eu descubra o meu chamado, eu tenho que entender que a minha identidade sempre esteve em Deus. Não há um vocacionado que se destaque em algo que faz, que tenha dúvida de quem ele é. Entende o que eu quero dizer? Ele pode ter dúvida do propósito, das dores. Ele pode questionar a Deus, ele pode dizer várias coisas. Mas Jesus sempre vai trabalhar para que você descubra a sua identidade de filho de Deus. Pastor, então todo mundo foi chamado. Todo mundo foi chamado. Por isso que ele diz, ide e fazei discípulos. Pastora Lu, que honra ter a senhora por aqui. Então, o ide fazer discípulos é uma inclinação de Deus dizendo para mim e para você, filho, eu te chamei. Ele não está dizendo ali que quem vai pregar é o pastor. Ele não está dizendo ali que quem vai fazer é o nome A, é o nome B. Ele está dizendo, não, ide e fazei discípulos. Você foi chamado para uma grande obra. Pastor, mas eu não sei pregar. Tu nunca disse que ministério é pregar. Jesus nunca disse que ministério é cantar. Jesus disse que tudo que você é pode ser usado para a glória dele. Só que tu precisa ter a sua inclinação, a sua identidade descoberta. Pastor, é muito difícil. Não, é muito fácil. Na verdade, quem complicamos somos nós. Nós complicamos as coisas, querendo fazer coisas que nós não fomos chamados para fazer. Então, para esse tempo, nós precisamos descobrir o porquê nascemos. E você nasceu para que a glória de Deus fosse manifestada sobre a tua vida. Para que a glória de Deus fosse manifestada sobre a sua história. Você tem um chamado. Deus te chamou para algo. Agora, muitas das vezes nós estamos como uma peça em um lugar errado. E nós precisamos sentir, entender que a nossa vocação, que aquele que foi chamado por Deus, não tem mais uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, há uma impossibilidade de Deus te chamar e você continuar no controle das coisas. Entende o que eu quero dizer? Há pessoas que dizem para mim assim, pastor, eu fui chamado e vocacionado. Será? Foi. Mas qual é a sua resposta? E aí eu quero falar sobre essa resposta. Então eu queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo de número 5. Nós vamos passear pela Bíblia agora. Pastor, como é que tu prova que Deus me chamou? Como é que você diz que Jesus de fato me chamou para algo? Olha, eu vou te dizer agora que Jesus te chamou. E Mateus capítulo de número 5 tem a resposta para o chamado de Deus sobre a tua vida. Tu precisa entender isso. Só que você precisa primeiro aceitar quem você é. Entende? Ministério não é o que dá certo. Ministério é o que se submete. Mas eu preciso te mostrar na Bíblia para você não dizer que eu estou errando contigo, que eu estou mentindo para você. Então, capítulo 5 de Mateus, no seu versículo de número 13, diz assim, vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada, mas presta, senão para ser lançado fora, para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Se não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Talvez você que está me assistindo aqui seja alguém que não nasceu com uma predisposição natural a pregar o evangelho. Talvez você não tenha uma voz bonita e precisa reconhecer isso, porque não dá para você gravar um CD. Mas você nasceu com algo específico que Jesus quer usar. Talvez você é alguém, como nós temos na nossa igreja, por exemplo, pessoas que são enfermeiros, nós temos advogados, nós temos comerciantes. Tudo isso pode ser usado para a glória de Deus. Então, necessariamente, o ministério não é o que você faz de destaque dentro da igreja. Ministério não é aquilo que você quer colocar em evidência. Ministério é aquilo que você é
um ministro de Deus, a sua vida é o chamado. Tem muita gente que se apega ao fazer, porque ele acha que fazendo ele é chamado. E Jesus está dizendo, não, filho, eu te chamei, mas eu não te disse eu disse que você é a resposta do evangelho. Então nós somos a resposta do evangelho. Cara, talvez tu é alguém que decora muito bem. É chamado. Porque eu não sei fazer decoração, mas você sabe. Talvez você seja um engenheiro, um arquiteto, um médico, você seja alguma coisa. E todas essas coisas podem ser usadas para a glória de Deus. Mas você não descobre isso. Por quê? Porque o sistema religioso de hoje diz para nós que nós só temos valor sobre aquilo que nós fazemos. Ele só diz que nós temos valor se eu sei cantar, se eu sei pregar. Não, e não é real. A igreja, o organismo de Deus, ele é, como Paulo chama, de um corpo. E o corpo é um organismo vivo para Deus. Então, se o corpo é um organismo vivo, então cada parte do corpo é importante para o propósito do que a nossa irmã Lu colocou aqui, do reino. A igreja é uma família que se reúne para que todo o corpo possa ser evidente. Então, muitas das vezes, a gente se decepciona porque aquilo que nós empreendemos fazer não foi o nosso chamado, mas porque alguém disse para fazer. Só que muitas das vezes não é o que você ama fazer. Por exemplo, ensinar para mim é muito natural. Desde que eu era do mundo, aquilo era muito natural para mim. Eu não estava dentro da igreja, mas sempre eu reunia pessoas, eu influenciava pessoas. Tu vê um menino que ele é líder desde pequeno, como ele é? É aquele carinha que ele manda na brincadeira. É o que influencia toda uma massa. Se tem dois líderes juntos, meu irmão, dá ruim. Esses meninos, eles vão brigar. Eles vão entrar em discussão. Eles vão se bater. Por quê? Porque eles são líderes natos. Agora, cada líder, ele nasceu para algo. Entende? A Bíblia é cheia de gente assim. Olha, a Bíblia diz que os 12 filhos de Jacó, cada um recebeu um propósito. Eles eram da mesma descendência, mas eles ocupavam seus lugares diferentes. Entende? Então, dos filhos de Jacó, nem todos nasceram para governo, mas todos nasceram com um propósito. Então eu preciso que você entenda que a sua identidade, ela vai estar linkada ao propósito. Vai ter algo que só você sabe fazer. Vai ter algo que só você foi chamado para fazer. Que eu não fui vocacionado para executar, mas você foi. Tá comigo nisso? Bora lá. Eu sou um cara que, se você me der uma pá e um martelo, meu irmão, não sai nada. Eu não sei construir. Mas tem um outro homem que, se você colocar ferramentas na mão dele, esse cara, ele vai saber fazer. Então eu preciso saber que a minha identidade não está ligada ao que eu executo, está ligada em mim. Eu preciso me aceitar. Eu preciso aceitar as minhas debilidades. Eu preciso aceitar quem eu sou. Essa é o primeiro princípio de identidade. Reconhecer quem eu sou. Ok? Para cumprir o propósito e descobrir o seu chamado, você precisa entender quem você é. Agora, garanto que se você não sabe o seu propósito, é porque você tem uma disfunção na sua identidade. A sua identidade, dentro desse caos de informações, ela se perdeu. Então você se culpa por ser você. Você se culpa porque, eu não tenho a intensidade do pastor Jean. Porque eu não faço como alguém faz. Eu não prego porque como alguém prega. E você desperdiça tempo fazendo algo que você não foi chamado para fazer. Esse é o meu trabalho. Esse é o meu ofício. Então eu me dedico a ele de maneira intensa. Isso não está dizendo que tu não vai orar, não vai ler a Bíblia. Não é isso. Eu estou dizendo que você precisa descobrir quem você é. Então eu quero te ajudar nessa tarde. Eu quero ajudar você a descobrir quem você é. A descobrir quem você é vai fazer toda a diferença na sua vida em ministério, a sua vida no corpo, como igreja. Então, para esse tempo, nós precisamos que as pessoas descubram quem são. Porque elas estão perdidas na sua vocação, elas estão perdidas em quem elas são. Cara, como é ruim ficar perdido comigo mesmo. Como é perdido
olha como é ruim. Nossa, como é ruim. Tu já passou por essas crises existenciais? Eu garanto que já. No ápice da sua fé, tu toma um golpe, que tu cai e diz, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu esfriei de novo. Ou pior, vai estar fazendo algo que não ama fazer. E com isso vem aqui aquela depressão dentro do ministério. Por isso tem muita gente posicionada no lugar errado. Cada um nasceu para cumprir um propósito, cada um nasceu para executar um propósito, um tipo de coisa. Talvez você seja alguém de conexões, talvez você seja uma boa articuladora, você talvez é alguém que sabe conectar pessoas ao propósito. Tu pega uma chave aqui, conecta ali e dá match, dá as coisas, dá certo. Agora, por que dá errado? Porque a gente não descobriu que nós somos o sal e a luz. Entende isso? O sal, ele serve para despertar sabor. Entende? Nós somos esse sal e essa luz. Então Jesus não quer que você se esconda. Jesus quer que você se exponha. Que você se coloque em evidência. Que você se coloque para cima. Mas quantas vezes você se esconde? Quantas coisas você deixou de fazer? Porque alguém te perseguiu, porque alguém falou mal, porque alguém te olhou, porque as pessoas não te aceitam. Irmão, pelo amor de Deus. Jesus te chamou. Tu tá preparado para isso? Então, salgo, prepara os lombos. Cinge seus lombos. Porque vai ser chumbo grosso. Se Jesus te chamou, para cada coisa que ele te chama, ele também te capacita. Para cada coisa, ele também te vocaciona. O que é capacitar? Dar as ferramentas adequadas para que você cumpra o propósito. Então, o ministério de Jesus é nos dar ferramentas a partir do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, que Paulo disse, buscai para si com zelo os melhores dons. Ou seja, o que é isso? Buscar as melhores ferramentas para que você possa executar o chamado. Pastor, como é que eu vou descobrir meu chamado? Nós já vamos voltar lá em Efésios 4:11, quando ele vocaciona pessoas a partir de uma predisposição, de uma naturalidade, algo que ele coloca dentro de nós, que não fomos nós quem pedimos, mas ele colocou um talento dentro de você. A um ele deu mais, para outro ele deu menos. Não importa a quantidade de talentos que Deus te deu, mas é impossível você dizer que não tem um chamado. Você só não o descobriu, mas você foi vocacionado por Deus. Pastor, como é que eu sei? Algumas coisas serão naturais. Eu queria que você entendesse isso. Algumas coisas dentro do ministério daquele que foi chamado serão naturais. Ele executa com naturalidade. Por isso há uma coisa chamada talento e a outra chamada capacitação sobrenatural. O que é o dom? O que é o chamado sobrenatural? É quando Deus te chama para algo que você nunca faria sozinha. Você nunca faria sozinho. Você nunca conseguiria executar isso de maneira que, olha, você olha e você fala, não, não é possível. Eu nunca faria isso. Não, isso não é comigo não. Não. Isso não é comigo. Não é comigo. É impossível. Pastor, mas você já nasceu com algo. Boa. Pastor, eu amo pessoas. Amar é um dom. Há capacitações que Deus só vê, que só o próprio Deus pode ver em mim e em você. Há coisas que você nunca vai poder executar por você mesmo. Então, qual é? Por exemplo, se o cara é muito tímido, de repente esse cara, ele começa a buscar o Espírito Santo e de repente um dia tu dá uma oportunidade para essa pessoa e essa pessoa ela explode. Tu fala, da onde saiu isso? É o dom de Deus que veio sobre dentro daquela pessoa. Por quê? Porque esse é o dom. O dom é uma capacitação sobrenatural. É algo que você não faria por você mesmo. Por exemplo, eu não posso fazer por mim mesmo ou fabricar curas. Eu não posso curar por mim mesmo. Mas há um dom de cura sobre a igreja. Eu não posso executar coisas, então ele vai dar o Espírito dele para que nós possamos executar. Entende? Há coisas que você não faz porque você quer. Há uma capacitação sobrenatural. Então, o chamado é a junção de duas coisas. O sobrenatural com o natural. Então, há uma inclinação natural. Se tu gosta de falar, nem sempre tu é um pregador.
Talvez você seja um mestre, talvez você seja um evangelista, talvez você seja alguém capacitado para executar algo. Você precisa aprender a identificar isso em você mesmo. Pastor, que é isso? Tu tá dizendo que... Como é que pode? Cara, a igreja reconhece quem foi chamado. A igreja reconhece. Tem gente que a gente só olha. Sabe? Tem gente que a gente só olha. A gente bate o olho, a gente já sabe que ela foi chamada para algo. Ela não se vê. Não, eu não fui chamado, pastor. Eu não fui escolhido para algo. Será que não? E nós como pastores, qual é a nossa função? Nós somos uma plataforma de acesso. Nós não somos uma cobertura, nós somos uma plataforma. Você vai ter que pisar em mim para poder subir. Eu sou essa plataforma, eu sou um servo. Então, como pastor, a paternidade é isso. Ela te ajuda a descobrir quem você é. Porque não tem sentido você ficar dentro da igreja e não saber quem você é. Ah, pastor, mas isso é ministério. Não, não é ministério. Peraí, paternidade, o pai enxerga coisas que os filhos não enxergam. Então, a partir do momento em que eu fui chamado, eu perco o controle sobre mim mesmo. Ou seja, o que é isso, pastor? Eu não exerço mais a minha própria vida, ou seja, eu me entrego àquilo que ele me chamou para fazer. Cara, como é que pode você tocar e ser refém do teu instrumento? Como é que você pode executar coisas e ser refém? Cara, se te tirar o instrumento, que sobra? Eu não sei fazer outra coisa, então não é chamado. Não é chamado. Não é chamado. Pastor, você executa, mas não é o seu chamado. Porque chamado é aquilo que as pessoas não podem calar em você. Tu ama tocar? Então tira o instrumento. Deixa eu tirar de você o instrumento. Qual é o que sobra? Tu é adorador mesmo? Então não precisa da plataforma. A maioria das pessoas hoje elas querem chamado porque o chamado dá para elas o vislumbre e as conexões. Por que elas têm dificuldade de parar, de sentar, de serem tiradas da plataforma? Porque elas projetam quem elas são naquilo que elas executam. Jesus te chamou por quem você é. Essa é a tua identidade. Pastor, Deus sabe que eu sou um pecador? Sabe, velho? Ele conhece eu e você, ele sabe quem nós somos. Sem hipocrisia nessa tarde. Sem hipocrisia, em nome do Senhor Jesus. Você foi chamado por quem você é. Jesus te viu, mas ele vai te lapidando ao propósito. Então a primeira coisa que você precisa entender é que aquele que foi chamado, ele perde o senso dele mesmo. Nasce nele um sentimento de Cristo. Olha só, Jesus Cristo, ele nasceu normalmente, só que ele já tinha características que ninguém podia dominar nele. Aos 12 anos ele sentava diante dos senhores da lei e falava sobre as coisas. E as pessoas notavam nele quem ele era. Sabe quando a gente nota que alguém já está entendendo o chamado, ela perde o governo por si mesmo. Ela já não quer mais governar. Ela se dedica. Como é que você vai descobrir algo? Se lançando a fazer tudo, velho. Oxi! Como é que eu sei que eu amo fazer algo? Vai fazer! Pastor, mas eu amo cozinhar. Cozinhar pode ser uma estratégia que Deus te deu para manifestar o reino a partir daquilo que você sabe fazer. Quando a gente começa a entender a nossa identidade, tudo que Deus coloca na nossa mão é uma ferramenta. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos se torna uma ferramenta. Se torna uma ferramenta para evangelismo, se torna uma ferramenta para que a gente propague o reino. Então, quem nós somos? Pastor, o que nasce em mim e a partir de mim, velho, ninguém pode conter. Por isso que eu digo que o chamado está linkado diretamente à minha identidade, a quem eu sou. Por quê? Porque quando eu descubro quem eu sou, eu posso ter firmeza e convicção daquilo que eu fui chamado. Está comigo nisso? Olha só, talvez dentro do teu coração, Deus colocou um sentimento para que você fosse médico. E você se projetou para isso. Só que chega lá, tu não fez o vestibular. Você vai viver a expectativa de que se eu tivesse sido médico. Cara, isso vai passar anos e tu vai provocar isso dentro de você. Até que um dia tu toma um passo. Tu vai lá e faz o curso de enfermagem. Tu vai cuidar de pessoas. Eu não fui o médico que Deus me chamou para ser. Mas eu estou executando o cuidado sobre pessoas. E cada pessoa que chega ali, eu tenho uma oportunidade de manifestar o reino sobre ela.
Por isso a identidade de um cristão, a identidade de alguém que foi chamado, é tudo o que ele faz. Não é a uma coisa, é tudo que eu faço. Jesus nos chamou para que a nossa vida seja a manifestação do reino. Então quando ele nos chama, ele diz, cara, eu quero você por completo. Eu quero a sua vida, eu quero teus filhos, eu quero a tua casa, eu quero até o dia que tu for no shopping comer uma pipoca, eu quero ser o motivo do teu chamado. Pastor, como é que eu posso manifestar o reino comendo pipoca? Oxe, alguém está vendendo a pipoca para você. Um chamado, ele não para. Ele olha para alguém e fala, velho, Jesus te ama. Olha, eu fiz um bolo para você. Jesus te ama. Pastor, eu limpo a igreja. Jesus te ama. Eu preparo porque eu amo servir. Por isso, os 5 ministérios são uma base equivalente para que você descubra quem você é. E eu quero te dizer que você não foi chamado para ficar dentro das 4 paredes. Você passa muito menos tempo na igreja do que qualquer outra coisa na sua vida. Você passa 2 horas. Então Jesus não te chamou para ter uma vida da igreja. Ele te chamou para ser uma vida. Ele te chamou para ser alguém precioso para ele. Então, tá comigo nisso? Ele te chamou para que a sua vida seja a igreja. Ele não te chamou para templo de igreja. Porque tem muita gente que vai à igreja e não está conectado com ela. Então, Jesus não nos chama para esse propósito da comunidade. O corpo, igreja, família, precisa acontecer. Então, por que nós brigamos tanto no corpo da igreja? Por que a gente se bate tanto estando na igreja? Porque a gente não sabe quem a gente é. Olha, a Lê tá aqui. Olha, ela trabalha com os cartões do povo lá. Essa menina, ela fala muito bem. Meu Deus, se ela entender quem ela é e ela for para cima disso, ela vai anunciar Jesus de uma forma que talvez ela não pregue na igreja. Talvez ela tenha conexão para ser uma evangelista, alguém que ama pessoas, que se ajunta, que traz pessoas. Velho, se ela ficar dentro da igreja, ela vai ter problema, porque ela vai querer fazer coisas que não foi chamadas. Então, o que eu quero dizer para você é que quando nós entendemos quem nós somos, Jesus tem a liberdade de pegar a gente e usar para o propósito. É como uma panela, velho. Tu é só o receptáculo, o que ele coloca dentro é responsabilidade de quem vai te usar. Agora, o que eu percebo é que há chamados que querem controlar a intensidade com que Deus usa. Não, velho. Tu tem só que se entregar. Quem está na direção vai te levar para o lugar certo. Mas você precisa entender quem você é. Quando você entende quem você é, acaba o caos. Tá ligado? Tu se entrega com mais força. Tu se entrega com mais intrepidez. Então é tempo de você descobrir quem você é. Antes de tudo, eu preciso formatar em você a tua personalidade. Eu preciso dizer quem você é. Porque se eu não disser quem você é, eu vou ter problema com você. Sabe por que a igreja tem problema? Porque fica um monte de gente dentro da igreja batendo cabeça. Porque a gente não sabe quem a gente é. A gente fica se batendo. Então a gente quer ocupar o lugar que não é nosso. Cara, tu às vezes foi chamado para ser aquele irmão que vai de casa em casa orar. Tu tá preparado para orar? Tu tá preparado para orar por alguém? Tu tá preparado para chegar em alguém e dizer, olha, Jesus te ama, só isso. Tu talvez seja aquela pessoa que Jesus chamou para limpar a igreja, velho. Pastor, tem alguma coisa? Não tem problema limpar a igreja não, velho. Tu entendeu o que é servir. Tu talvez nasceu para ser aquele cara da porta, aquela pessoa com aquele sorriso, que vai dar aquele cumprimento que a pessoa vai dizer, nossa, eu nunca fui abraçado assim. Eu nunca fui numa igreja, as pessoas nunca me receberam desse jeito. Talvez você foi chamado para isso. E tá tudo certo. O grande problema é que a gente fica mentindo para as pessoas, querendo colocar dentro delas algo que elas não nasceram para ser. Eu sempre digo, cara, tu precisa fazer para Jesus o que tu ama. Porque se você fazer o que você ama, você nunca vai largar. Então, parte da minha existência, ou daquilo que eu sou, parte do pressuposto, ou daquilo que as pessoas dizem a meu respeito. E não de quem eu sou de fato. Ah, disseram que eu sou. Quem disse? Ah, não, porque veio o profeta, profetizou sobre mim, dizendo que eu seria, mas você não se programou para aquilo. Você não se coloca na brecha para ser.
Ô, velho, tem um monte de gente. Ó, vai lá no cemitério lá. Tem um monte de gente que morreu para ser tudo na vida. Para ser profeta, para serem empresários. Jesus pode usar a tua empresa se ele quiser. Mas não, isso daí para você é muito pouco, porque você acha que a vida é da igreja. Não, Jesus quer usar você por completo. Jesus às vezes te chamou para que você tenha a família perfeita. Tem gente que tem a família perfeita. Os filhos nunca saíram da igreja, só um testemunho vivo os meninos. Olha, cresceram na igreja, o pai é um cara bacana, sabe, aquele cara que reúne a família, que todo mundo ama o tiozão. A mãe, meu Deus, ela é um protótipo perfeito. Nunca saiu de casa. E qual é o testemunho dela? O testemunho é a forma com que ela limpa a casa. Entende o que eu quero dizer? O testemunho dela é a forma com que ela cuida dos filhos. Ah, que mulher. Aí quem olha pra ela e diz assim, nossa, minha irmã, eu queria ser como você. Ela fala, oh, minha irmã, eu só amo Jesus. Ela passa a camisa do marido. Aí tem aquele marido devotado à família, que a família é perfeita, os meninos obedientes, fala 2, 3 idiomas. Cara, Jesus chamou aquela família para ser a família como expressão e dizer, ainda tem jeito. É um modelo. Tá entendendo o que eu quero dizer? Jesus chamou pessoas. Jesus te chamou para ser. Agora, nós como líderes, às vezes erramos porque nós queremos que você seja algo que tu não nasceu para ser. Só que você precisa reconhecer. Pastor, eu sou um adorador. Tem voz para isso. Não vamos mentir, velho. Pô, tem gente que não canta bem. Tem gente que não tem talento. Ele não se dedica ao tocar. Então ele não nasceu para aquilo. Pastor, olha, você não tem noção de quanta gente lê para pregar uma palavra. Ô, pastor, mas se eu me dedicar à persistência, tá tudo certo, tu vai conseguir, porque você vai extrair coisas, mas talvez você vai estar fazendo algo que Jesus nunca disse que tu seria. Então, a partir desse meu descobrimento da minha identidade, vem a persistência em entender o que a Bíblia declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que amam segundo o seu propósito. Quando eu sou chamado por Deus, eu também caminho firmemente entendendo que todas as coisas estão cooperando para me fortalecer. A doença, a perseguição, a fome, tudo isso. Pastor, vai ter um problema. Vai. Chamado vem carregado de problema. Agora, se você é aquele dodóizinho de Jesus que não pode ter problema, vai ficar difícil para você ter um chamado. Então Deus nunca vai poder te usar. Se ele colocou o próprio filho em disposição desconfortável, velho, pelo amor de Deus, ele não vai colocar você? Ah, Jesus Cristo de Nazaré. Ah, não, pastor, cortaram a minha luz e eu tô servindo a Jesus. Aí tu vai, Jesus. Não, velho, calma. Calma. Ah, pastor, mas é que as pessoas estão me perseguindo, irmão. Pelo amor de Deus, eles tentaram matar o filho de Deus, não vão tentar te perseguir mesmo. Tu acha mesmo que não vai ter um problema aí? Por quê? Porque eu tô falando de ministros. E eu quero abrir contigo aqui. E eu quero ler um texto para você de 1 Coríntios. De primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 4. O que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disto, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Fidelidade é um atributo de quem foi chamado. Primeiro atributo de quem é um ministro. E aqui a palavra ministro, ela significa uperetes. Uperetes significa remadores destinados à morte. Pastor, Deus quer que você morra sim pro teu eu, pro teu orgulho. Para quem você é, Ele quer matar você, velho. Para que você possa glorificar a Deus. Pastor, quer dizer que Ele vai moer? Vai. Porque qual é a finalidade? Te usar. Porque se Ele não te der experiência para que você viva na carne mesmo, que você sinta a dor, não vai dar certo. Não vai dar certo. Jesus não vai poder te usar. Por quê? Porque Ele não te provou. Olha só, Jesus, Ele foi, esse é meu filho amado de quem me comprazo. A primeira coisa que Deus deu para Ele não foi um banquete, não foi aplausos,
foi um deserto, dizendo, vai para o deserto, porque lá eu quero te fazer passar por algumas coisas. E aí a gente, florzinha de Jesus, acha que não pode passar por um problema. Deserto é lugar onde Deus realmente testa você. Tu vai ter aquelas crises, velho, de orar e não sentir um arrepio, de orar e nem chorar. Tá, tem aquela sensação do céu de bronze. Algumas coisas, Jesus mexendo na tua estrutura, dá tudo errado. Mas é Ele no controle. Porque o ministro, ele entendeu que morrer para si é viver para Ele. Então você vai ter que perder algumas coisas, porque é Jesus formatando você para o propósito. Velho, não dá para sentar com pessoas que não passaram por provações. Elas são apáticas. Elas não têm sensibilidade. Só que em vez de provocar em você quebra do orgulho, o propósito te torna orgulhoso. Sabe por quê? Porque tu acha que é melhor que alguém. Porque agora você faz alguma coisa. Mas Jesus precisa quebrar você. Ele precisa matar você. Por isso que ele diz que um dos atributos é matar. Depois ele fala fidelidade. Olha o que eu digo aqui. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas por isso me considero justificado, porque quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas às trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Sabe o que ele está querendo dizer? Que cada um vai receber de Deus uma porção. O grande problema é que tem pessoas dizendo para você que ministério é a glória dele. Deus me honrou e é por isso. Não é por isso não. Nem tudo que está dando certo é porque Deus está no meio. Tem muita gente sorrindo, sem um momento com Deus. Então não é só porque algumas coisas deram certo que Jesus te ama mais do que ama o outro. Que Jesus te abraça mais do que abraça o outro. Só que ele está dizendo para os ministros que a morte do eu é a primeira coisa que ocorre. Para um chamado, você tem que descobrir se você foi chamado. É aquela coisa que te quebra cada culto. Cada dia tu ama Jesus e daí daqui a pouco tu nem não está se reconhecendo. Você quer passar tempo com Ele. Você quer investir tempo com Ele. E não existe um homem na terra, irmão, que se orgulhe do tempo de oração. Que eu acho que eu leio pouco a Bíblia. Eu preciso ler mais ainda. Eu me considero assim. Todo dia eu falo, mano, eu oro pouco. Todo dia eu busco pouco. Eu preciso clamar mais. Isso é a síndrome que vai perseguir os homens de Deus. Por quê? Porque Deus colocou esse tendão de Aquiles em nós, para que a gente não se orgulhe. Qualquer ser humano que ache-se orgulhoso demais dizendo, eu tô feliz, eu busco, eu oro. Não existe isso, velho. Todo mundo tem sua crise. Todo homem de Deus, de fato, ele não está satisfeito consigo mesmo. Ele sempre está procurando alguma coisa para melhorar. Ele sempre está olhando e dizendo, cara, eu preciso melhorar nisso, eu preciso... É o botão de Deus dizendo, tá comigo. Então você foi chamado para algo. Você só precisa executar aquilo que você ama. Hoje, cara, a gente já descobriu. Antigamente, por exemplo, se você não era bom em matemática, a escola te considerava burro. Você é burro. Porque, mas eu lia muito na escola. Mas os professores diziam para mim que eu era burro. Mas agora nós entendemos que existem mais ou menos 9 tipos de inteligência. A inteligência numérica, a inteligência de leitura, a inteligência linguística, a inteligência esportiva. Há vários tipos de inteligência. O que é isso? É Deus expandindo, dizendo, cara, tu pode ser usado do jeito que tu é. Isso não é a síndrome para pecar. Porque quem ama Jesus não peca. Quem ama Jesus peca, mas ele vai se constranger com o pecado. Ele não vai abraçar o pecado como se fosse algo para ele. É meu. O meu pecado. Não. Há algo sobre nós. E olha o que ele diz. Irmãos, aplicai essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Sabe qual é o grande problema de quem foi chamado? É que ele desenvolve a síndrome do próprio olhar.
Ele não quer aprender com ninguém, ele não se submete. Então ele acha que ele pode aprender sozinho e ser vocacionado sozinho para o ministério. Que nem ninguém reconhece quem ele é, a igreja não sabe quem ele é. Ele não faz parte de um corpo saudável, ele não faz parte de uma igreja, ele não faz parte de nada. Então ele acha que sozinho ele pode fazer. Não, o corpo serve para reconhecer quem você é. Alguém vai visualizar você. Cara, eu conheço grandes homens de Deus que não pregam. Eles não pregam. Não pregam. Não pregam. Mas são grandes homens de Deus. Eles têm uma história, velho. E se você sentar com eles, eles vão te discipular, que for falar, meu Deus do céu. Há pastores que eu conheço que eles nunca pregaram, mas a vida deles fala. Jesus Cristo de Nazaré. Então o que eu quero dizer é que chamado não é aquilo que a gente executa na igreja, velho. Às vezes tem muita gente na igreja fazendo o que nunca foi chamado para fazer. Pastor, ele se destaca, é lógico, tem a naturalidade dele, ele sabe executar aquilo. Ele sabe falar, ele sabe isso daí, ele decora textos, ele faz, mas nunca foi chamado para aquilo. Ah, e por que produz frutos? Porque é a palavra nunca cai por terra. O que Deus disse vai se cumprir. Sabe? Deus abençoe. Sabe o que eu quero dizer? É que não existe alguém que foi chamado para si mesmo. Não existe alguém que não consegue se entregar. E eu preciso entender que às vezes as coisas não vão ser na hora que eu quero. Sabe? Porque a gente pode ligar na hora que a gente puder depois. Vai dar certo. Mas você precisa aprender que nem tudo é no tempo que eu gostaria. Então eu preciso me submeter ao processo de aprendizado. Com quem eu aprendo? Com os homens de Deus. Você se assenta com alguém, com o teu pastor, com a tua paternidade. É por isso que Paulo começa a dizer aqui: há uma coisa sendo construída em nós. Por isso que ele diz que a primeira coisa que cai é o nosso orgulho. Deus nos torna humildes para o ministério. O ministro, ele é sempre humilde. Quem tem chamado é sempre humilde. E se há princípio de soberba, tu não pode ocupar o altar, porque você vai matar pessoas. Você vai se achar melhor que os outros. Você vai pisar em pessoas. Então tem muita gente no altar hoje que mata a gente. É que nem por várias vezes eu conversando com as pessoas, sabe? Conversando com as pessoas cotidianamente, falando com elas, a gente começa a ver o que leva ela ao ministério. Eu conheci vários meninos começando a pregar, que a ideia deles era ser como grandes pregadores. Oh, irmão, não é só honra, não. A gente mostra muito o cinto da Gucci, o sapato importado. Isso não é evangelho, não. Tu pode conquistar dinheiro? Pode, trabalhando. E vai ganhar muito bem por isso. Pastor, eu posso viver do ministério e Deus me dá um ministério frutífero? Pode, lógico que pode. Agora, para tudo tem um propósito. Deus primeiro te torna humilde. E tem muita gente soberba nos nossos altares. Tem muita gente que está subindo no outro, porque queimou a largada, não passou pelo processo. Então Paulo está dizendo aqui à igreja de Corinto, velho, tem um jeito de se fazer as coisas. E a primeira coisa é te dar humildade. E aí ele diz no versículo 7 do capítulo 4, ele diz, porque quem te diferencia? E o que tu tens que não tenhas recebido? Ou se recebeste, por que te glorias como se não houvesse recebido? Paulo está dizendo da vanglória. A gente fica se rebaixando para tornar humilde. Sabe aquele pessoal, não, eu me orgulho da minha própria humildade. Não, tu recebeu algo de Deus, velho. Tu tem entendimento, tu tem perspicácia, tu recebeu algo da parte de Deus e tem que ser reconhecido isso. Então não diz, não, eu não recebi. Não, tu recebeu algo, porque você foi atrás. Tu fez um bom curso, tu foi acima. Cara, eu queria saber executar as redes sociais. Eu queria, por exemplo, ter aqui a Gabi. É isso, Gabi? Ela é nutricionista, é isso? É isso. Olha, nós temos pessoas que vão trabalhar cada um com a sua habilidade. E elas conseguiram esse conhecimento. Não foi de graça, elas se dedicaram. Fizeram prova, fizeram coisas. Agora a gente precisa entender que não dá para andar sobre isso. Por quê? Porque olha o que Paulo fala no versículo 8. Já estáis fartos? Já estáis ricos? Sem nós reinais? E porventura provera Deus reinasse para que também nós reinássemos convosco. Ou seja, eu tenho que fazer parte disso com você. Essa é a ideia do ministro. O ministro, aquele que foi chamado, ele participa com os outros da felicidade deles.
Cara, eu tenho que me alegrar contigo. Essa é a parte do chamado que ninguém te fala. O chamado, será que eu fui chamado? Eu quero participar das coisas, eu me torno alegre. Mas olha só que interessante, no versículo 9. Porque já tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Olha que coisa interessante. Aquele que foi chamado, a vida dele já não é mais dele. Então por que eu falo que você tem um chamado? Véi, quando acontece uma coisa ruim com você, todo mundo fica sabendo, sim ou não? Tem um monte de gente que fica sabendo. Aí tu diz, Jesus, todo mundo tá sabendo. Aí ele tá dizendo, calma, eu tô trazendo a sua vida à tona para que eu possa me manifestar como Deus sobre a tua história. É isso que aconteceu com homens vocacionados como José. E aqui eu não quero ficar frisando naquelas coisas hipócritas da gente ficar falando dos irmãos. Foi o irmão da igreja que te vendeu. Não, para com isso. Isso aí é ataque. Reino, o corpo não se ataca. Aquilo era um propósito que Deus tinha para cumprir na vida dele. Então Deus usou o que estava próximo dele. Quem eram? Os irmãos. Simples assim. Tu vai na igreja e Deus vai usar aquilo que está próximo de você para te ferir. Por quê? Com a ideia de que você chegue no nível do propósito. Tem gente ferida demais com a igreja que fica usando essas desculpas esfarrapadas. Porque os irmãos da igreja vão me matar. Vão não. Eles vão ser usados para que você chegue no propósito. Então você foi chamado para grandes coisas, se prepare. Deus vai usar o que está próximo. Deus vai usar o teu pai, Deus vai usar a tua mãe, Deus vai usar os teus filhos, Deus vai usar o que ele precisar usar para forjar você para o propósito. Porque se Deus não usasse os irmãos, Deus ia usar outra ferramenta. Mas aprove Deus usar os irmãos de José para fortalecer José para o propósito lá na frente. Ok? Esse ataque ao corpo mostra o quanto nós somos doentes. O quanto nós precisamos ser tratados na nossa identidade. Porque agora os irmãos da igreja estão me atacando. Eles são como os irmãos de José. Tá vendo? Foram os irmãos que te venderam. Tá vendo? Os amigos que te venderam. Não, irmão, para com isso. O corpo não se ataca. Então a gente está muito doente para ficar olhando para o meu irmão e achar que ele é o problema. Tá bom, e a gente não fala que José foi curado dessa questão da família dele. Ele perdoou e conviveu com os irmãos. E você? Mas não, pastor, não. Então seja curado. Seja curado nessa tua ferida de alma que não consegue se relacionar. Seja curado, porque José, ele é curado. E aí ele fala, agora eu perdoei os meus irmãos. Eles me afligiram, mas eu descobri qual era o propósito. Deus queria me trazer. Se Deus não usa os irmãos, ele não saía. Vou traduzir. Às vezes tu é ferido com teu pai, que pegou e foi mal. Naquele momento, ele foi duro com você. Ele te puniu, disse, tu vai sair de casa, velho. Mas você se tornou alguém próspero, porque o teu pai foi mais duro contigo. Deus usou o teu irmão para te tornar mais forte. Deus usou esse propósito. Então o corpo de Cristo, ele tem a fidelidade de testar o propósito dentro de mim. Se eu desisto, é porque eu não fui vocacionado. Agora, tu precisa descobrir que Deus vai usar todas as ferramentas para te tornar mais forte. Tinha lá, quando tu faz a faculdade, tem sempre alguém que ridiculariza você na sua família. Ele sempre vai olhar para você e falar, estudou tanto para isso. O que ele tá querendo? É o gás que Deus está te usando para dizer, agora você vai dar o teu melhor, velho. Levanta dessa preguiça, levanta desse lugar e vai para cima com garra. Desculpa. Então, Deus usa ferramentas para nos tirar das nossas áreas de conforto. Então o vocacionado, ele precisa entender que Deus está fazendo ele um espetáculo. As pessoas vão observar. As pessoas vão olhar, vão comentar mesmo sobre a sua vida, mas para de ser dodói, velho. Não, essa coisa de ferida abafada não se cura. Demora mais tempo. Então, às vezes, a gente tem que tirar aquela bandana que está protegendo a ferida, para que o vento circule na ferida, para que cicatrize mais rápido. Então, essas coisas, não, porque agora não. E vamos lá, vamos adorar. Vamos lá, mostra que o propósito é vivo dentro de você. Porque vai valer a pena. A questão aqui é que você pode e que Deus pode usar você
Deus pode te usar mesmo? Ou você vai continuar nessa covardia, nessa omissão? Perguntando para Deus, para que eu fui chamado? Deus já colocou coisas na tua mão, então faz, velho. Chega no teu pastor, se envolve na igreja. Pastor, o que tem para me fazer aí? Bora, vamos. Pastor, mas eu vou me... Não é humilhação não, velho. É fazer. Porque talvez ele tá esperando um filho se manifestar. Dizer, eu posso estar aqui. Mano, para com isso. Agora, tu precisa decidir. Se você quer Jesus, precisa entender que ele quer usar as tuas dores. Que ele quer usar você por completo. Que não tem limite para que Deus te use. Tu precisa entender isso. Não há um limite para que Deus te use. Olha só o que ele diz. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios. Em Cristo, nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós humilhados. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo que no ministério de um ministro, ele sempre vai manifestar sobre o outro aquilo que ele não é. Tá comigo? Como pastor, o meu chamado é me tornar alguém, como Paulo diz, nós somos loucos por amor de Cristo. Quem ama Jesus é considerado louco. Na tua família alguém vai te olhar e vai dizer, mano, não tem noção. Mano, tu passa tanto tempo com Jesus, tu quer orar por pessoas, tu quer fazer a loucura. E para de querer ficar se explicando para as pessoas o tanto que tu ama de Jesus. Para de que esse negócio de que as pessoas vão entender. As pessoas não vão entender. E pronto, tá definido. Como diz aquele ditado, Zé Fini, acabou. Você é louco. Essa é a loucura do evangelho. Paulo está dizendo, nós somos loucos. Porque todo mundo que olha para um pastor, eu acho que ele é doido. Ah, pastor, mas você vai amar pessoas que estão te ferindo. Vamos amar. É loucura. Então ele está dizendo que vocês são sábios. Paulo diz que o ministro, que o chamado, ele é louco. Mas o outro que não faz, tá tudo certo. A vida dele vai estar tudo tranquilo. E ele vai continuar dizendo um trocadilho de palavras. Vós fortes e nós somos fracos. Porque tem sempre alguém que olha para o pastor e acha que o pastor... Não, irmão, ele está querendo que você seja forte. Então por isso ele se dedica a que você seja forte. Ele não quer medir força com você, não. Não. Pastores não querem medir força com você. Nós somos uma plataforma de acesso. Agora você precisa descobrir que você vai ser perseguido, que você vai ser injuriado, que você vai ser... Tudo que você empreender fazer para Jesus vai ser loucura. Então o que eu quero dizer para esse tempo, que Jesus quer te usar. Só que para se descobrir no propósito, precisa se lançar no propósito. Quer se descobrir se você foi chamado? Faça algo. Eu sei que o teu coração queima por alguma coisa, velho. Pastor, meu coração queima por marmitas. Eu gosto de fazer marmitas. Mano, começa fazendo 5. Faz 5 marmitas por dia. Talvez você não vai ser aquele cara que vai... Não. Mas talvez você seja alguém que Deus quer usar para alimentar uma pessoa. Então faça isso. Mano, pega a responsabilidade de algo. Quer descobrir se foi chamado? Se responsabilize por alguma coisa. Só que eu percebo que as pessoas parecem que elas querem uma experiência metafísica, sabe? Elas querem aquela experiência. E elas ficam esperando a experiência. Pastor Jean, eu quero experimentar a experiência. Sabe? Tem que arrepiar tudo. Deus tem que descer do céu. E eis que te digo, você é. Para com isso. Não existe isso. Não existe isso. Eu lembro que no começo do meu ministério eu achei que eu era cantor. E eu fui cantar. Eu andava com o play-blackzinho dentro da Bíblia. Depois eu disse, cara, o que eu sou? Eu sou um evangelista. Fui lá e comprei panfleto e fui fazer. Chegava na igreja, cuidava das crianças, limpava banheiro. Cara, eu fui me dedicar a alguma coisa. Agora, como ser chamado se eu não me dedicar a algo? Como ser chamado se eu nunca me entrego a algo? Então tem algo errado. Quer dizer que eu quero a experiência do chamado, mas eu não quero o chamado. Entende? Jesus não está dizendo que você foi chamado. Ele diz que ele dá à igreja. Então, quer que Jesus te ache? Esteja na igreja. E ele deu uns para apóstolos,
outro para evangelista, outros para pastores, outros para mestres. Como é que eu vou descobrir a minha vocação? E agora ser chamado todo mundo foi. Agora ter uma vocação não é para todos, é para alguns. Entende? Se Jesus te mostrou algo na igreja que está com problema, você é a solução dele. Sabia disso? É. Pastor, eu vi que o banco quebrou e ninguém mais viu. Você tem responsabilidade sobre esse banco que quebrou. Pastor, alguém me mostrou que o som da igreja está ruim. Você talvez esteja um mecanismo para fazer uma ação para que a igreja troque o som. Ou talvez você tenha até o recurso para fazer isso. Ah, pastor, Deus me mostrou que um irmão da igreja está passando por dificuldade. Talvez você seja a resposta que esse irmão precisa. Talvez você não tenha um recurso financeiro, mas você é aquele que pode conectar as pessoas para juntarem forças para alimentar aquela família. Isso é chamado. Então tudo que eu faço é chamado, desde que eu entenda que Deus está me chamando. Deus te chamou. Deus te vocacionou para algo, há algo que tu nasceu. Pastor, onde é que você me prova isso? Atos, quando a Bíblia diz sobre Dorcas. Dorcas era uma mulher que a Bíblia diz que ela era uma apóstola. Só que o que ela fazia que é interessante. A Bíblia não diz que ela curava pessoas. A Bíblia não diz que ela expulsava demônios. Mas a Bíblia diz que ela costurava roupas para moradores de rua. A ponto de esses moradores chegarem para Pedro e dizer: olha, Pedro, Dorcas para nós é importante. Por quê? Porque ela costurava para nós roupas aqui. A gente conseguia fazer com que pessoas se aquecessem. Tá ligado? Ah, mas é porque eu preciso pregar e cantar. Isso aí é coisa para quem quer disputar altar, velho. Quer ver alguém que é chamado? Mano, ele se entrega a qualquer coisa. Ele vai fazer aquilo porque ele sabe para quem ele tá fazendo. Ele não tá fazendo pro pastor, ele tá fazendo para Jesus. Como saber se você foi chamado? Será que você foi chamado? Lógico que foi. Jesus não chama membro de banco, não existe isso no reino. Agora, você precisa entender que tudo que Deus coloca em você é uma ferramenta que Ele quer usar. Agora, tu tem que parar com essa omissão, com essa covardia. De achar que, não, porque... Não. Talvez você não foi chamado para pregar e tá tudo certo. Talvez você não foi chamado para cantar. Talvez você não foi chamado para evangelizar. Mas você tem um recurso para investir na minha vida, é um exemplo. É um exemplo. Para que eu vá fazer o que você não pode fazer. E tá tudo certo também. Talvez você seja aquele que seja fiel nos seus dízimos e ofertas. O que tu faz? Isso é chamado. É, pastor. Por quê? Porque eu mantenho uma porta aberta. Eu invisto no reino. Jesus pode me usar da forma que Ele quiser. Agora, alguém com o coração disponível, Deus pode dar para ele muito mais. Por quê? Porque ele é um provedor da casa. Então, por isso, muitas das vezes, Jesus está procurando na terra. Não é assim que diz o Pai procura os verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Eu vejo muita gente que recebeu um chamado do Senhor. Deus está o usando, mas ele não consegue ver a potência que ele pode ser. Então ele para na sua covardia, na sua omissão, ou ele quer medir forças. Porque ele quer ser reconhecido a todo tempo. Talvez você é alguém da igreja que tenha bons conselhos. Alguém pode te procurar, você é uma mentora. Você é um mentor, você aconselha pessoas. Agora você não consegue ver isso. Por quê? Porque você está fitando somente as grandes coisas. Você está achando que Jesus é o resultado das grandes coisas. E não. Jesus te chamou para algo específico. Ser filho. E pastor, como é que você me garante isso? Aí eu queria abrir com você de novo a Bíblia. E para eu encerrar essa live, eu quero falar algo para você muito interessante, que é o que vai fazer com que você entenda algo. Olha, todo chamado precisa entender, como está escrito em 1 de João. 1 de João, capítulo de número 3, versículo de número 1. Vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Talvez você queira provar o seu valor, provando que sabe fazer alguma coisa, e Ele está dizendo, não vai dar certo, as pessoas não vão reconhecer quem você é. Só pode reconhecer quem você é, quem conhece o teu Pai.
Mano, só vai reconhecer o ser humano extraordinário de que você é. Aquela pessoa que caminha com Jesus. Entende? Para quem é do mundo, você fazer uma ação para alimentar pessoas, você está fazendo para se mostrar. Uma live como essa, para edificar pessoas, para alguém no mundo, ele vai olhar e vai dizer, tá querendo se mostrar, dizer que tem uma palavra. Não, não é nada disso. É trazer uma palavra ao seu coração e dizer, filho, tu é escolhido. Entende o que eu quero dizer? Então, só pode reconhecer o seu valor quem conhece seu pai. Então, algumas pessoas que vão notar quem você é aquelas pessoas que caminham próximo do seu pai. Quanto mais intimidade com o pai, mais nítido vai se tornar para essa pessoa quem você é. E para essas pessoas você não vai precisar provar o seu valor, porque eles já conhecem o seu pai. Versículo 2 diz, amados, agora somos filhos de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos filhos. Deus nos chamou para filhos e não escravos. Deus não nos chamou para sermos escravos. Ele nos chamou para ser filhos. Filhos também obedecem seus pais. Sim, eles fazem o que o pai pede, porque eles conhecem o coração do pai. Entende? Eu lembro que quando a minha mãe saía, eu sabia o que eu tinha que fazer quando minha mãe voltasse. Por quê? Porque ela era a minha paternidade. Então eu conhecia o coração dela. Então eu fazia por amor. Quando é que você quer agradar o teu pai e a tua mãe? O que você fazia? Você arrumava a casa. Por que tu fazia aquilo? Por que você executava alguma coisa? Por amor. E aí ele reconhecia isso e dizia, meu filho é valoroso. Vou dar um presente para ele. Eu vou abençoar meu filho. Por quê? Porque a partir do envolvimento em amor. Ah, pastor, às vezes você fez com a intenção, fez. Só que o pai sabe que aquilo que tu fez de coração também. Você é filha, velho. E precisa ter consciência. Amados, agora, versículo 2 do capítulo 3 de 1 de João diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ou seja, o que João está dizendo aqui? Que ainda não se revelou, ainda não é notória, as pessoas ainda não conseguiram ver. Mas ele diz o seguinte, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Ele está falando de duas simbologias aqui. Ele está falando também do arrebatamento, mas ele está falando que quando a presença de Deus, quando aquilo que nós somos, a nossa identidade se revela, nós nos parecemos com Cristo. É esse o ponto do chamado que Jesus quer que você chegue. A ponto de que as pessoas olhem para você e reconheçam aquilo que você é, a partir da entrega total. Então Jesus está esperando de nós uma entrega. Então quer descobrir se você foi chamado? Se entregue por completo. Não há como estar com Jesus e ter uma resistência ao Cristo. É loucura. Então nós nos entregamos e com o processo. Porque a primeira coisa que ele estabelece em nós é a identidade de filho. Depois disso ele manifesta em nós a sua grandeza de filho. Ele diz, tu se parece e agora como filho você é semelhante a mim. Então, seremos semelhantes a ele, a partir daquilo que se manifesta. A semelhança não é a identidade, é um reflexo do que ele é. Eu passo a amar como Jesus ama, eu me dedico como Jesus ama, eu faço porque Jesus faria, eu me dedico e eu vou fazendo as coisas. Então o chamado, será que eu fui chamado? Foi chamado. Mas você não foi chamado por homens. Antes disso você foi chamado por Deus. O corpo é necessário para que juntos nós cheguemos à unidade da estatura. Então, para esse tempo, Deus está te chamando ao reconhecer a sua identidade de filho, para que eu, me entendendo como filho, eu possa me entregar equivalente àquilo que ele me chamou. Então, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sou filho. Pastor, quem é que tem crise de identidade? Escravos. Escravos têm crise de identidade, porque eles não sabem quem são. Como escravo, aquilo vai se perdendo. Eles têm noção do que são, mas não têm força. E não podem, porque eles estão debaixo de uma imposição. Então tem muita gente dentro da igreja hoje que é escravo, sem a mentalidade de filho. Porque eles obedecem aquilo que é imposto, fazem sem amor. O escravo não faz amando. O escravo faz porque tem que fazer, uma obrigação. Ele canta no grupo, por quê? Porque se ele não fizer parte do grupo, as pessoas vão questionar, vão dizer, tá vendo? Ele é desviado. Ah, se ela não fizer parte do grupo, desviada. Ah, por quê? Não. Tu faz parte porque é filho. Tá ligado? O filho é isso. Agora, cada filho tem uma habilidade.
Cada filho nasceu de um jeito. E nós, como pais, precisamos entender que você precisa ser encaixado no melhor lugar. Pastor, então o meu chamado é aquilo que você vai amar fazer. Pastor, eu ainda não amo nada na igreja, então se dedique a fazer alguma coisa. Se dedique a aprender todas as coisas, até que você entenda aquilo que vai arder o teu coração. E você vai ver que aquilo que você fizer em amor, as pessoas vão reconhecer quem você é. É tão natural o chamado em nós que a gente não percebe. Porque primeiro quem enxerga em nós? O próprio Deus. Depois quem vê em nós, quem reconhece? A igreja. Por isso o corpo ele é necessário. O corpo vai validar o seu chamado, a sua identidade. Entende? O meu dom ele só é possível na igreja. Não tem sentido. Pensa eu. Quem é você? Pastor Jean. O que você é? Eu sou médico. Como é que é? Médico? Mas você se formou? Não. Eu oro e as pessoas se curam. Entende? Não tem sentido o meu dom. Aquilo que eu sou no mundo tem sentido para Jesus. Então o mundo não pode entender porque não entende quem ele é. Entende? Então, pegue as suas ferramentas. Desenterre aquilo que Deus disse para você. Pegue uma motivação, pegue um propósito e vai para cima. Chamado? Você sim foi chamado. Porque Jesus nunca chamou ninguém para ficar no banco, na cadeira, sentado. Jesus chamou pessoas para serem usadas por Ele. Não importa o que seja. Se é servir, sirva. Se é para governar, governe. Se é para ser dono de negócio, seja um dono de negócios. Se é para fazer a faculdade, faça a faculdade, velho. Sabe? Ah, pastor, mas se eu for para a faculdade eu não vou estar no culto. Mano, mas vai estar sendo preparado para o propósito. Jesus está precisando de professores. Jesus está precisando de psicólogos. Jesus está precisando de médicos. Jesus está precisando de advogados. Jesus está precisando de pessoas vocacionadas, preparadas para o propósito. Então Jesus pode usar você? Essa é a pergunta. Jesus pode usar você? Ah, mas eu já sofri tanto. Então use o seu sofrimento para a glória dele. Pastor, eu sofri no casamento. Mano, usa o teu casamento. Você nasceu para curar pessoas a partir daquilo que Jesus te experimentou. Sabe por quê? Porque você tem algo chamado cicatriz, velho. O que valida a pessoa são as cicatrizes. Não os seus prêmios. Ô, velho, tu já passou por coisas muito grandes. Então Jesus quer usar a sua dor. Ele pode usar? Pastor, o que você quer dizer? Ele quer te usar por completo. E ele pode usar a sua dor? Ele pode usar você? Essa é a pergunta real. Jesus pode te usar? É isso. A pergunta não é se eu tenho um chamado. A pergunta contrária deveria ser: Jesus me usa. Então deixe, se submeta para você ver. Se você estiver disponível, o teu pastor vai te usar. Ele vai te colocar para fazer coisas. Agora, é lógico que a gente tem que tomar cuidado com o excesso de coisas que você vai fazer como uma forma de agradar a Deus, querendo comprar a Deus. Não, isso não faz. Mas você pode pegar algo que você vai dar tanto no teu coração, que Jesus do céu vai reconhecer aquilo. Então, Jesus está esperando você. Por isso a Bíblia diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Jesus está esperando a tua manifestação. Jesus está esperando você se manifestar. Jesus está esperando você. Pastor, sou eu mesmo? É, mas eu tenho defeitos. É você. É você que Jesus está esperando. É Jesus que quer você. Então, a minha oração nessa tarde é que você seja edificado por essa palavra. Senhor, nessa tarde aqui estão seus filhos. Nós falamos acerca de: será que o Senhor nos vocacionou? E a minha oração nessa tarde é em forma também de um pedido, Jesus. Pedindo que o Senhor faça arder algo dentro do coração dos seus filhos. Eu não sei o que é. Eu não sei qual é a igreja que eles vão executar. Mas nós fazemos parte do reino. Então eu quero te pedir, no nome de Jesus, que essa chama que arde dentro dos teus filhos venha voltar a queimar. Talvez eles se esfriaram. Talvez a pessoa que está assistindo esse vídeo,
É alguém que já perdeu as esperanças de que o Senhor possa usá-lo. Talvez ele se sente inútil. E eu queria dizer que ninguém é inútil na tua presença. Nós só estamos fazendo algo, ou não estamos fazendo porque não nos entregamos. Então eu quero pedir ao Senhor que o Senhor faça arder dentro deles, dentro dela, dentro dele, o desejo por fazer algo para ti. Mas não para que os homens notem, mas pelo teu amor. É o meu pedido nessa tarde. E te entrego, Pai, essas vidas. Eu não sei a dimensão que esse vídeo vai ter, mas eu sei que o teu Espírito pode fazer algo proveitoso. Então, diante do teu Espírito Santo, eu te peço, usa os teus filhos para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Tá bom? Essa live vai ficar salva. Talvez você possa ser que você assista essa live agora pelo Instagram, pelo Facebook, ou também alguém que vai assistir pelo YouTube. Então, queria que você deixasse seu like, que você compartilhasse esse vídeo e que isso fosse proveitoso ao seu espírito, tá bom? Que Deus possa te abençoar. E se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém, marque alguém, fala, olha, tu precisa ver esse vídeo. Isso vai me ajudar, mas também vai ajudar alguém, tá bom? Fica na paz de Jesus e que a sua vida seja edificada para a glória do nome dele. Graças a Deus.